Podem se assentar. Glória a Deus, boa noite. É uma honra para mim estar aqui novamente trazendo a palavra do Senhor, né? É com gratidão no coração que eu venho aqui. Muita honra a Deus por essa oportunidade de poder falar do amor dele. Amém? É precioso a gente poder estar aqui junto, né? Louvando, dedicando esse tempo para Deus. Porque provavelmente se a gente não tivesse vindo aqui hoje, a gente talvez estaria em casa, lavando louça, vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa. Mas você veio aqui, você reservou um tempo para adorar Ele, para ouvir dEle. Então eu quero te falar hoje à noite, abre o seu coração, porque Deus tem algo especial. Amém? Praticamente tudo é baseado no tempo. A gente estar aqui é um tempo, daqui a pouco você já está indo para casa. O período de louvor foi um tempo, e agora nós vamos entrar para o tempo da palavra. Amém? Você está preparado para ouvir a palavra? Você veio com o coração aberto mesmo, com expectativa? Ou você, sei lá, eu vim, vamos ver no que vai dar, né? Mas a vida, ela é sempre baseada no tempo. Você tem um tempo aqui, diferente do meu. Nós não sabemos quando o nosso tempo vai terminar, certo? Ninguém sabe. Isso é bom. E tem gente que fala assim, com certeza você já ouviu essa frase: a vida é feita de momentos. Quem já falou isso? Momentos bons, momentos ruins, né? Mas a vida é feita de momentos. E eu gostaria faz um tempo atrás, eu estava ouvindo na rádio um pastor pregando. E na hora me veio assim, verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Que nós somos apenas um momento na vida de Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós somos só isso aqui, ó. Nós passamos tão rápido por esse mundo. Ele está aqui, ele é desde o princípio, gente. Ele está desde o princípio, entende isso? Então, esse tempinho que a gente fica aqui na terra é só um momento na vida de Deus. Só que eu queria falar para vocês que, independente que seja só um tiquinho de nada, o amor dele não muda. Se você ficar aqui 1 mês de vida, 5 anos, 10 anos, 80, 90, o amor dele é igual para todos nós. O amor dele não muda. E um dado interessante é que estima-se que 106 a 108 bilhões de pessoas já passaram aqui pela Terra. É muita gente. E Deus amou todas. Deus amou todas. E a vida passa voando. E a gente só descobre que a vida passa voando quando a gente chega em determinada idade. Né? Eu falo porque assim, eu tenho 36 anos. E parece que depois que nasceram meus filhos, é aí que a gente vê o negócio voando, sabe? Dá um apavoro de vez em quando. Eu falo, meu Deus, o Johan já vai para a 1ª série, dá para acreditar? Talvez para ti dá, mas para mim não. Não dá para acreditar. E eu queria que soltasse um slide com um número. Alguém sabe dizer o que é esse número?
representa alguma coisa para você? Sim, a Rose sabe. Mais alguém? Próximo número. E agora? Lembra alguma coisa? Não? Próximo. Também não? Rose, continua sabendo o que é, Rose? Talvez? Não? Próximo. Agora vocês acertam. O que é isso? 1 ano. Pode soltar o próximo. Segundos que você ganha em 1 ano. Próximo. Minutos que Deus te dá quando você completa 1 ano. Essas são as horas que você tem. Próximo. E esses são os teus dias. Esse é o tempo que nós ganhamos de Deus a cada ano. E se Ele permitir que a gente viva mais 1 ano, nós vamos ganhar essa quantidade de tempo novamente. E eu te pergunto, como que nós estamos usando esse tempo? Como você está usando esse tempo precioso que Deus está te dando? Você está vivendo a sua vida dia após dia? Sim. Acordo de manhã, tomo meu café, vou trabalhar, aquela rotina, né? Dia após dia. E eu gostaria que você refletisse nessa hora. Como você está usando esse teu tempo que Deus tem te dado? Foi Deus que criou o tempo, vocês sabiam? Foi Ele que fez assim. Às vezes a gente reclama, o dia podia ter mais tempo. Mas Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou ela da escuridão. E Deus chamou a luz de... e a escuridão de noite. Então o tempo, gente, foi Deus quem fez. É algo precioso para nós. E uma das coisas mais difíceis, eu acho, na nossa vida é administrar esse tempo. E eu não estou falando aqui para vocês como se eu fosse bambambam e eu soubesse administrar o tempo, todo o tempo. Certo? E uma das características mais impactantes para mim sobre o tempo é que ele é irreversível. Ele não volta. Jamais. Jamais vai voltar, gente. Mesmo que a gente queira. Não volta mais. Existem alguns filmes lá que falam que volta, coisa e tal, seria bom. Mas não acontece. Esses dias eu estava assistindo um filmezinho com o Johan, e um dos poderes das criancinhas lá, eles eram filhos de heróis. E um dos poderes da criança é que ele conseguia voltar alguns segundos no tempo. Então, quando acontecia uma coisa ruim, alguém pedia para ele, ou ele achava, voltava, e aí ele já sabia o que ia acontecer, então ele conseguia mudar o curso, sabe? Seria legal, mas com a gente não acontece assim, né? E provavelmente, todos nós aqui já quisemos voltar atrás de alguma coisa. Mudar alguma coisa que a gente fez, uma atitude que a gente teve, ou alguma decisão que a gente tomou. Mas nós sabemos que isso não é possível, né? Porém, não é possível voltar, mas a gente pode consertar. Certo? E a gente também pode, com isso, aprender que o tempo para trás a gente não pode mais mudar, mas o para frente nosso a gente pode. Amém? Então vamos para a palavra? Falando então sobre o tempo, Eclesiastes 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, que foi rei de Israel, Salomão, por 40 anos. Já? Vamos lá.
Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Pela leitura que a gente fez aqui, você pode pensar para você qual o tempo que eu estou vivendo agora? Você consegue dizer qual que é o teu tempo agora? O que você está fazendo? Você está no tempo de amar? Salove. Você está no tempo de guerra? Qual tempo você está vivendo agora? Eu não sei, mas Deus sabe. Então, Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado. E o que mais prova que tudo tem seu tempo realmente, na minha opinião, as plantas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Porque se você plantar uma determinada semente fora do tempo dela, não dá certo. Ela não vinga. Ela pode até, sei lá, tentar. Mas ela não vai frutificar da maneira que devia. Ela não vai evoluir da maneira correta. Por isso, que as pessoas que plantam, elas sempre olham, né, o calendário. Essa planta é para tal determinada estação, essa daqui é para tal, porque tudo tem seu tempo. E como eu falei, tudo é baseado no tempo. O comércio tem horário de funcionamento. Tem hora certa para tu tomar um remédio, porque se você tomar ele fora do horário já não dá certo, pode fazer mal para você. E tem o tempo certo para as fases da nossa vida, né? Primeiro eu sou um bebezinho, depois eu sou uma criança, eu sou um adolescente, um jovem, eu sou um adulto, eu sou um idoso. E dentro de cada uma dessas fases, criança, adolescente, jovem, adulto, também existem os tempos. Tempo certo para tirar a fralda do bebê, porque se você fizer antes, vai ser muito prematuro, não vai dar certo. Quem já passou por essa fase sabe. Tempo certo para você inserir um alimento sólido para o bebê, quando ele para só de fazer amamentação exclusiva. Porque se você der o alimento antes, não vai dar certo, ele pode se afogar, vai prejudicar o bebê. Tempo certo para namorar, né, os jovens. Tempo certo para começar a trabalhar. Apesar de que hoje existe uma idade estabelecida, né? Ah, você só pode trabalhar com tal idade, coisa e tal, mas você já pode fazer uns trabalhinhos em casa também, né? Não precisa ficar só esperando aquele momento, né? Já vai treinando em casa. Tempo certo para fazer uma faculdade. Você não consegue entrar na faculdade antes do tempo. Você não consegue. Você pode entrar mais tarde, passar, mas antes você não consegue. Tempo de se profissionalizar e o tempo de usar isso que você estudou, né? Tempo de você praticar o que você aprendeu. E a gente podia ficar aqui a noite toda, dando exemplo. Então, saber o tempo certo para cada coisa requer de nós sabedoria e discernimento. Mas o que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite é que além de sabermos que existe um tempo para cada coisa, é que nós precisamos entender e ter maturidade para viver cada tempo. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, foi na terça-feira de manhã. E eu me assustei. Eu vou dizer para vocês que eu me assustei porque eu disse,
Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Falar sobre você ter maturidade para viver o tempo. Você ter maturidade. Se onde eu vou estar falando, com certeza, vai ter gente mais velha que eu. Uma coisa é a gente falar de maturidade para os jovens, né? Fica mais fácil, porque eles são mais jovens que eu. Então, você fala com mais tranquilidade. Viu? Eu já passei por isso, ó. Se liga, entendeu? Se liga. Mas você falar sobre maturidade para uma pessoa mais velha é mais difícil, porque geralmente as pessoas mais velhas, elas não querem ouvir de um mais novo sobre maturidade. E o dicionário fala o que sobre maturidade? É um efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Então, segundo o dicionário, é o adulto que tem maturidade, certo? Mas eu vou ler outra definição para vocês também. Comportamento ou modo particular da idade adulta. É muito comum na idade adulta. Porém, na madura também, do jovem, pode acontecer. Pode haver maturidade na vida do jovem. Então, quando a gente vai dar um exemplo de maturidade, a gente sempre fala, porque é o adulto, né? A gente nunca vai dar um exemplo de um jovem. É difícil. Então, nós vemos aqui pela definição do dicionário que um jovem também pode ser uma pessoa com maturidade. Por isso, você mais velho, eu nunca posso olhar para um jovem achando que eu sou ou tenho mais maturidade do que ele. A gente tem que reconhecer isso. E mudar a nossa mente um pouco quando a gente fala de maturidade. E eu cheguei Deus me levou a chegar numa frase, eu gostaria que vocês repetissem ela comigo. Que a maturidade, ela tem a ver com a questão de estar preparado. Então, eu gostaria que você repetisse para gravar no teu coração. A maturidade, ela tem a ver com a questão de eu estar preparado. Estar preparado para algo. Como um bebê que é gerado no ventre de uma mãe e fica quanto tempo lá? Cerca de 9 meses, sendo preparado para algo novo. E quando ele está pronto, ele vem. Salvo alguns casos, né, gente? Que a mãe sofre um acidente, tem uma coisa, ou tem alguma particularidade no físico dela que faz esse bebê vir antes. Porém, o que acontece quando esse bebê vem antes? Ele nasce prematuro? Com certeza, ou você foi um bebê prematuro, ou você conhece um bebê prematuro, alguém que foi. Com certeza. E o que acontece com o bebê prematuro, gente? Geralmente, ele precisa ir para a incubadora. E o que acontece lá na incubadora? Ele é preparado. Ele é preparado. E quando ele está pronto, ele pode sair para viver algo novo. Então, a maturidade, repete, tem a ver com estarmos preparados. Por isso, a gente nunca pode olhar para um mais velho e dizer, ele tem mais maturidade que eu, sabe? É muito particular isso. Muito particular. A maturidade, ela precisa ser trabalhada, incentivada, e ela precisa ser desejada. Você precisa desejar ter maturidade. Tem a ver com estarmos prontos para vivermos um tempo determinado. Estava falando para vocês sobre tempo. Quem já ouviu uma criança falando assim, eu queria ser adulto? Eu já queria ser igual ao papai, o Iorno fala. Porque eu queria dirigir o carro, porque eu queria ir trabalhar, porque eu não queria ir para a escola. E aí a gente tem que falar, não é bem assim, né? Você tem que passar por isso.
porque há um tempo para todas as coisas, né? Se der um carro na mão do Johan, com certeza não vai dar certo, né? Ele não tem maturidade para isso. E muitas vezes, os jovens principalmente, né? Eles dão muitos sinais de maturidade, porque eles querem coisas que não são para o tempo deles. Eu gostaria que tivesse mais jovens aqui hoje à noite. Porém, eu creio que essa pregação vai ficar gravada aqui. E vão, quem sabe, poder ter oportunidade de ouvir isso, né? E muitas vezes a gente pula fases. O jovem quer pular. Quando ele é adolescente, ele quer fazer coisa de jovem. Quando ele é jovem, ele quer fazer coisa de adulto. Parece que nunca está satisfeito. O ser humano tem essa coisa assim, parece uma ansiedade, uma coisa. E eu queria falar um pouquinho sobre o texto de Lucas 15, capítulo 15, do versículo 11 a 32. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da parábola do filho pródigo, que muitos de vocês já conhecem, sabem. O que é pródigo? Alguém sabe? O que é pródigo? Pródigo é alguém que dissipa os seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador. Não temos ninguém pródigo aqui, né, gente? Gastando desnecessariamente, passeando no shopping. Pronto? Vamos ler então. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde lá ele desperdiçou tudo que tinha para viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Veja que nível, que situação que chegou esse rapaz. 17. Quando finalmente ele caiu em si, ele disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Ele já tinha elaborado o texto dele todo na cabeça. O medo devia ser grande, né? De saber se o pai ia aceitar ele de volta ou não. E ele chegou lá, versículo 20. Então voltou para a casa de seu pai. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. 22. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, fazemos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vocês acham que a atitude desse filho mais novo, que pediu uma herança antecipada, tinha maturidade para administrar essa herança? Vocês viram que não, né? Torrou, fez tudo o que queria.
E aí vieram os tempos difíceis e ele não tinha mais nada. Passou fome. Porém, ele reconheceu e voltou para a casa do pai. E nós trazendo esse texto para hoje, nós vemos o quanto é comum acontecer aquilo que eu já falei aqui para vocês. De nós nos anteciparmos, querendo coisas que não são para o nosso tempo. Eu quero um namorado, eu quero. A guria tem 10 anos. Brincadeira, 10 anos, mais 13, 14, tá querendo. Né? Eu sempre falo que eu brinquei de boneca, de esconde-esconde, pega-pega até 15 anos. E foi tão bom, gente. Foi tão bom isso. Eu não estou falando que é errado você ter um namorado com 15 anos. Só que você tem maturidade para isso? Você consegue entender que você não vai poder ficar na... Sei lá. Não chove, não molha, sabe? Não é o tempo certo. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir isso. O jovem geralmente não quer ouvir quando o mais velho fala, olha, presta atenção, não está na hora não, entendeu? Mas a gente quer. E hoje em dia, com a tecnologia, ela é muito maravilhosa, né? Mas com ela também trouxe algo ruim. As crianças têm tido acesso a conteúdos que não deveriam ter. Estão antecipando coisas para as nossas crianças que elas não deveriam ver, não deveriam saber. Não tem maturidade. Inclusive os adolescentes, os jovens, podendo ter acesso a coisas na internet que não deveriam estar vendo. E essa antecipação, segundo a história do filho pródigo, não é saudável, só traz ruína. E o problema é que muitas vezes a pessoa só percebe depois que ela fez. E eu falo, jovens, usem os recursos que temos hoje em dia. Hoje em dia é tão bom viver, gente. Essa tecnologia é tão boa. Sabe, nós temos que usar ela com sabedoria. Nós temos que usar ela com sabedoria. Porque ela é boa. Ela só não pode ser usada da forma errada. Então tenha maturidade, jovem, quando você for usar a tecnologia. Amém? Peça para Deus, Deus, estou preparado para isso? Eu devo? Eu posso? Maturidade é estar preparado. É ser esperto e discernir o que é bom para você e o que não é. Maturidade é estar preparado para receber algo, para participar de algo, preparado para viver algo. E como que a gente adquire a maturidade? Eu levantei 4 pontinhos aqui, só para falar rapidamente para vocês. Eu aprendo com meus próprios erros. Eu tenho maturidade, né? Aprendendo com meus próprios erros. Aprendendo com o erro dos outros. Porque eu posso ver alguém falhando e eu penso, vou ser maduro o suficiente para não cair no mesmo erro dele. Ouvindo e praticando os conselhos dos pais, ou dos mais velhos, ou de alguém que tenha mais experiência. E nós adquirimos maturidade quando nós pedimos ela para Deus. Se a gente pedir para Deus, Ele pode nos dar maturidade. Para viver um tempo, para passar por uma situação que você está passando. Então eu digo hoje, Senhor, me dá maturidade. Eu não quero errar. Deus, me dá maturidade para viver a minha fase adulta. Me prepara para essa fase. Quando a gente está maduro, a gente consegue desfrutar melhor do tempo. Quando a gente faz as coisas no tempo maduro, no tempo certo, a gente consegue desfrutar e ver mais frutos.
Amém? E agora vamos para lá. Voltando agora para o texto do filho pródigo, eu gostaria, Vini, que você colocasse para mim novamente o texto de Lucas. Com certeza, o filho mais novo não tinha maturidade para receber a herança antecipada. Ele não soube administrar e jogou tudo fora. Mas aquele pai, no início do texto, fala que ele tinha um outro filho. E então, o filho mais velho estava de parabéns, né? Palmas para ele. Porque mesmo ele vendo o irmão dele fazendo, podia ser muito tentador ele falar, mas eu sou mais velho, eu posso mais. Eu sou mais maduro, eu também quero, então eu também vou sair. Vou fazer o que eu quiser. Mas será que o filho mais velho tinha mesmo essa maturidade que a gente está falando aqui? Lucas 15, versículo 25, tá? Enquanto isso, o filho mais velho, eu estou lendo a continuação daquilo que eu li antes, que o filho chegou na casa do pai e o pai disse, vai lá, faz isso, faz aquilo e nós vamos festejar. Essa aqui é a continuação, tá? O filho mais velho trabalhava no campo. E na volta para casa, ele ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. E o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Enrolou um ciúme, né? E o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Será que o filho mais velho teve maturidade para entender o que estava acontecendo naquele momento? Quando o pai recebeu e perdoou o filho mais novo? Mostrou-se imaturo. Pode ser que para uma coisa ele era maduro. Mas aqui, ele mostrou imaturidade. Ele não estava entendendo o momento. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Ele não estava preparado. E aqui é o ponto principal dessa mensagem. É aqui que o Espírito Santo falou comigo nessa semana. O filho mais velho, ele não teve a maturidade suficiente para entender o que estava acontecendo naquele momento. Pensou que ele era mais maduro que o seu irmão. Ele deve ter pensado, que maluco esse meu irmão, pedia a herança antecipada e sair. Então ele foi maduro até certo tempo, mas depois não foi mais. E geralmente, quando a gente se acha maduro, é aí que a gente não é. Vou dar um exemplo. Você estuda para uma prova, você estudou, né? Não, eu estudei, tá certo o negócio aqui, vou fazer a prova, estou preparada, eu vou detonar. Isso já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu e é frustrante. Porque aí você vai lá, faz a prova, entendeu? Responde as coisas achando que está abafando. E aí, quando chega o dia de pegar o resultado daquela prova, Senhor, o 4, o 5, o 3, sei lá. Aí as pernas dão até assim, né? Ui, meu Deus. Eu achei que eu estava preparada, mas não estava. Então é quando a gente acha que a gente está maduro. Não, agora eu estou pronto. Aí às vezes acontece alguma coisa e mostra pra gente que a gente não está pronto. Não estou pronto. E o que Deus quer de nós
nesse tempo. Ele quer que nós estejamos maduros para viver o tempo que está vindo. Ele quer que nós tenhamos maturidade para viver o tempo que está vindo. Gente, eu não quero profetizar o caos, mas está um caos. Ninguém é bobo, ninguém é cego para não enxergar o que está acontecendo no mundo, para não enxergar o que está acontecendo no Brasil. E nós precisamos estar preparados para o que Deus vai fazer nesses dias. Deus não esqueceu de nós. Deus não esqueceu do mundo, Deus não esqueceu do Brasil. Tudo Ele pode ver. Martim falou aqui nos Salmos que tudo Ele pode ver, gente. Nada fica coberto diante dos olhos do nosso Senhor, amém? E no tempo certo, no tempo do Senhor, algo vai acontecer. E eu quero falar para você, a gente precisa estar preparado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus tem um propósito, certo? Ele tem um propósito. Quando Ele criou tudo com um propósito. Só que aí as coisas foram acontecendo, a gente foi pegando a herança antecipada e foi mexendo ali, foi dando tudo errado. E aí Ele veio e mandou Jesus. E Jesus veio e morreu e ressuscitou. Foi a palavra de domingo passado. Nós falamos sobre a Páscoa. Só que nós não vivíamos naquela época. Nós não estávamos lá naquela época. Nós vivemos. Deus escolheu que eu, você, Lenita, você, Maura, Laura, vivêssemos o agora. Esse é o nosso tempo. E nós precisamos estar preparados para esse tempo. E eu não quero te assustar, mas esse pode ser o tempo do fim. Eu não quero trazer pânico aqui, mas eu preciso falar para vocês que a Bíblia fala sobre o final. E o que vai acontecer no final. E se a gente olhar, tem muita coisa acontecendo. Muitos sinais. E eu vou te dizer, fica em Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 12, não precisa colocar, tá? Mas Mateus capítulo 12, versículo 7, de 7 a 10. Jesus fala assim, ó, para a gente não entrar em pânico. E tem muita gente entrando em pânico, tá vendo essas coisas acontecendo, é Covid, é gente morrendo, é um familiar morrendo, é um amigo caindo lá morrendo. E aí o negócio está acontecendo e as pessoas estão entrando em pânico. Tem uma colega minha que trabalha aqui na Unimed, e ela falou assim, ó, Cláudia, tu não tem noção do número de pessoas ficando doentes. Aqui, ó. O que tem de gente procurando psiquiatra, psicólogo, e eles receitando remédio. Toma o teu remédio aí que vai passar. Eu não estou falando mal de quem toma, tá? Só que a gente tem que entender o tempo que nós estamos vivendo. E nós precisamos nos preparar para viver esse tempo. E não vai ser com remédio. Não vai ser com remédio. Acorda, gente! Não é com remédio. Nós precisamos nos preparar para aquilo que vai acontecer. E aí, onde ele fala que Jesus disse assim, não entrem em pânico, pois no final dos tempos nós seremos julgados diante de reis e governadores. E é o que está acontecendo com a igreja do Senhor. Fecha, não fecha, fecha, não fecha. Abre, não abre, abre, não abre. E nós estamos assim, ó, meu Deus, vai abrir ou vai fechar? Vai ter culto domingo ou não vai ter? Chegou na sexta-feira ali pro Martão, eu peguei e falei assim, será que vai ter culto domingo ou eu vou escapar? Vou escapar. Aí eu fiquei pensando, mas se eu escapar, quando voltar, o Martinho vai me pedir de novo. Eu falei, não tem para onde fugir, gente, esse é o tempo. Desperta. Agora deixa eu voltar aqui para eu não me perder se faltou alguma coisa, tá? Então, chegou na hora de você começar a se preparar e você começar a se erguer dentro da tua casa, porque se a igreja fechar,
Você, pai, você, mãe, você vai ter que trazer direção dentro da tua casa. Chegou o tempo de acordar. Chegou o tempo de parar de vir só no domingo e ouvir uma mensagem aqui, viver a semana do jeito que for, na rotina que for, e você não se preparar. Chegou a hora de você, se liga. Se antecipa, porque senão vai dar ruim. Peça para Deus maturidade. Deus me dá maturidade para viver esse tempo. Chegou a hora de a gente parar com esse, vocês oram por mim. Vocês oram por mim, né? Põe meu nome lá na lista. Ora por mim, ora você, gente. Vamos lá. Jesus, Ele escuta todo mundo. Ele ouve a Camila, Ele ouve o Martinho do mesmo jeito. Não precisa o Martinho ir lá orar. Não precisa vir o Martinho orar por mim. Eu oro. É bom quando alguém ora pela gente, quando a gente está junto em oração. Mas faça o seu papel. Se mexa. Chegou a hora de a gente se aprofundar na Bíblia, no conhecimento. Poxa, olha o pastor Kelsey, né? Quem vê ali, ele faz um trabalho no domingo de manhã. Tão jóia, isso fortalece a gente. Então, usa a internet para o teu bem. Para de ver besteira na internet. Só besteira. Porque eu não gosto de ver uns memes, né? Eu e Matheus, às vezes, damos umas risadas nos memes engraçados aí. É legal. Mas usa a internet, gente, para você crescer. Chegou a hora de acordarmos para aquilo que está acontecendo. Jesus está voltando. Pode ser que a gente morra antes, pode ser. Mas já é o fim, está começando. E Deus me dá maturidade para enfrentar esse novo. Me dá maturidade para enfrentar esse tempo que antecede a volta do Senhor. Se nós estamos com Ele, não há o que temer, gente. Não entrem em pânico. Se a gente estiver com Ele, nós estamos seguros. A gente pode até morrer aqui, mas nós estamos seguros no braço dEle. Amém? Porque tem muita gente que acha assim, eu estou seguro, ninguém vai me tocar, ninguém vai mexer comigo. Ok, Deus é poderoso. Quando Ele não deixa ninguém te toque, ponto final. Só que a gente tem que entender que muitas vezes a gente pode morrer aqui. Deus permite isso. Mas na nossa vida eterna ninguém toca. Naquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, ninguém mexe. É teu, é nosso. Amém? Então nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero dizer nessa noite, meu Deus, me prepara, me dá maturidade para viver aquilo que vai acontecer, aquilo que o Senhor quer. Há uma profecia de avivamento para o Brasil. Há uma profecia de avivamento para o mundo. E nós não podemos ficar fora disso, gente. Nós temos que estar preparados. Você quer só estar sentado nesse banco aqui, quando começar o mover de Deus e Ele começar a agitar e sacudir esse mundo assim, ó. Eu até sacudo junto, mas eu quero estar agarrado nele. Eu quero fazer parte. E Deus só vai me deixar fazer parte disso se eu estiver preparado. Se eu quiser. E aqui, no início dos cultos da primícia, foi falado que Deus queria levantar uma igreja madura. Quem estava aqui e ouviu isso e lembra? E o que nós estamos fazendo para ser essa igreja madura, essa igreja preparada para viver aquilo que Deus quer? Se fechar, amém. Eu vou continuar a igreja, porque a igreja, isso aqui é só o templo, gente. A igreja somos nós. Eu vou continuar lá fora, fora de 4 paredes. Eu não posso parar. Eu estou falando isso para vocês porque eu também preciso sacudir. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ficar madura. E eu quero, porque eu quero participar do algo novo. O Senhor vai usar aqueles que estão disponíveis. E eu quero estar preparada para Ele me usar. E eu quero falar para vocês uma coisa agora. Atenção. Muitas vezes, nós temos que voltar na incubadora de Deus.
e reconhecer que nós não estamos preparados, nós precisamos voltar na incubadora dele e falar: Deus, prepara o meu coração. Andei deixando o tempo passar, fui vivendo minha vida, fui conquistando minhas coisas, minha casa, meu carro, fui deixando o tempo passar, mas agora não quero mais. Senhor, prepara o meu coração. Eu quero voltar para a incubadora de Deus, porque é lá que Ele me prepara. Me prepara, Jesus. Eu não quero só ser um espectador igual o filho mais velho, olhando. Mas eu quero viver o propósito de Deus. Deus só dá acesso para nós de algo novo quando nós temos maturidade para receber esse algo novo. Gente, não vamos deixar o tempo passar. Sabe, você que é novo, você que é jovem, ouça isso. Eu vou falar de mim, tenho 36 anos. Só que com certeza alguém aqui mais velho ia falar: desperta antes, é muito melhor. É tão bom viver com Deus, gente. É tão bom, sabe? E às vezes a gente acha que lá fora é melhor. Que lá fora tem mais. Não tem. Deus tem muito mais para nós. Então vamos acordar. Amém? Não importa se vão rir de você, jovem. Sabe, quando você vem para Jesus, às vezes teus amigos dão risada de você. Eu não quero nem saber, tá bom? Eu só vou dizer para vocês que viver com Jesus é bem melhor. Não importa o que os outros pensam, não importa se vão rir de mim, o que vão fazer. Eu só quero dizer que a vida com Jesus é a vida que vale a pena. Uma vida sem Jesus não vale nada. Quem fala, acho que é, não sei se é Paulo que fala: um dia na tua presença vale mais, Davi, do que qualquer outros em outros lugares. Não vamos jogar nosso tempo fora, gente. Vamos despertar para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Eu gostaria que você repetisse uma frase comigo. Eu vou falar primeiro. Se você concordar, aí você repete depois, tá? Quando estamos no centro da vontade de Deus, não há tempo perdido. Então, se você concorda comigo, diga assim: quando estamos no centro da vontade de Deus, não há tempo perdido. Amém? O nosso tempo não é perdido. A Marta e eu estamos iniciando um trabalho com jovens, né? E todo início é difícil, né? Todo início parece que patina. A gente quer fazer as coisas, às vezes não correspondem, sabe? Não respondem. E o Matheus uma vez falou assim para mim: meu Deus, às vezes dá vontade de não fazer mais nada, entendeu? Eu vou para a praia, eu vou aproveitar minha vida, vou ficar em casa com os filhos, vou assistir um filme, vou não sei o que lá. E eu também, né? Vamos fazer então, né? Mas a gente não faz. A gente faz isso porque Deus pediu para nós. E quando a gente faz uma coisa em Deus, não importa se a gente vai vir aqui pregar para 2, pregar para 300, o que for. A gente faz porque a gente ama a Deus e a gente decidiu adorar a Deus. Quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade, a gente faz o que Ele manda. Isso é adorar em espírito e em verdade. É a gente cumprir a palavra dEle. O louvor aqui é só um momento de adoração, com louvores. Entende? Mas a tua adoração é a tua vida, é a tua rendição. É você chegar, pegar a Bíblia e falar assim: ó, eu vou te adorar em espírito e em verdade, eu vou cumprir o que está aqui. Custe o que custar, doa o que doer. Amém? E é isso que eu queria falar para vocês nessa noite. Que para você viver algo novo, que o Senhor vai derramar sobre o Brasil, nós precisamos estar preparados. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor. E eu gostaria de cantar a música Eu Quero Viver Algo Novo. E talvez depois dessa palavra você vai cantar essa música de uma forma diferente.
Você vai dizer, Senhor, eu quero viver algo novo, me prepara. Porque eu não quero que esse novo chegue e eu não esteja preparado e eu fique perdido. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Perdido na multidão. Vamos se antenar, vamos se ligar. Vamos deixar Deus usar os dons que Ele deu para você. Amém? Deixa Deus te usar. Usa as oportunidades que Ele te dá e começa a falar, Deus, começa a me mostrar onde estão os jovens que querem o compromisso. Os jovens que precisam. Aqueles que estão sedentos dentro do coração. Aqueles que realmente querem. Começa a me mostrar onde eles estão. Porque eu estou aqui, estou disponível para falar do teu amor. Amém? Eu quero te encorajar a buscar mais desse Deus. Se você não conhece, se você não anda, se você não andou, se você não conhece Ele, eu quero te dizer, busque. Porque com Ele não há tempo perdido. Amém? Fiquem de pé.